Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para a nossa aulinha de terça-feira, hoje, dia 18 de agosto de 2020. Hoje nós estaremos trabalhando as disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciências, de forma integrada, tá bom ainda? E nós daremos continuidade ao gênero textual que nós trabalhamos ontem, que é o gênero textual anúncio. E eu vou explicar de forma bem pausada o gênero anúncio, porque nós tivemos alguns coleguinhas que não compreenderam, acharam mais difícil do que os outros gêneros, tá? Que nós estudamos. E realmente ele é um pouquinho mais de ser entendido, mas eu vou explicar direitinho. Anúncio, pessoal, eu vou colocar o nosso anúncio aqui para que a gente já possa ir olhando ele, tá? Então, nós temos aí o nosso gênero textual. Então, anúncio, pessoal, é um gênero textual que fica dentro dos modelos de textos informativos. Por quê? Porque ele tem a função também de informar. Os textos informativos, eles têm essa função de informar sobre determinados assuntos, né? Os anúncios são textos que informam também os leitores, porém, eles têm uma função a mais. Além de informar o leitor, eles têm a função de convencer o leitor, de persuadir o leitor, né? Vender para o leitor uma mudança de comportamento, um serviço, um produto, uma ideia, né? Nós temos aí nós teremos os anúncios que serão trabalhados de forma sozinhos, né? De forma unitária, só aquele anúncio daquele produto e pronto, durante determinado tempo. Nós temos os anúncios que são trabalhados em formas de campanhas educativas, que é os que nós estamos trabalhando, tá? O que são os textos, os anúncios de campanha educativa? São como os que nós trabalhamos, eles são criados mediante a demanda, né? Apareceu a necessidade de se trabalhar um assunto, aí vai se trabalhar com os anúncios de campanhas educativas. No nosso caso, dos nossos anúncios, que nós trabalhamos ontem, vamos trabalhar hoje, justamente o aparecimento da Covid-19, né? A forma como ela é transmitida. Então, o governo do estado da Bahia, que é o responsável por divulgar esse anúncio, ele achou necessário fazer uma campanha educativa com vários anúncios para informar a população e convencer a população nessa mudança de comportamento, tá? A aderir a essas novas ideias, a esses novos comportamentos, tá? Então, o anúncio aí, se vocês baterem o olhinho no nosso anúncio, que é de campanha educativa, vocês vão observar rapidamente que até parece aquele de ontem. Por quê? Como ele é um anúncio que é de campanha educativa, ele tem as mesmas cores, ele tem os mesmos recursos persuasivos que nós chamamos, tá? Que são os recursos que o anúncio usa para convencer o leitor, tá? Então, vocês vão observar que o título aqui é o mesmo, tá? Coronavírus, Covid. As cores fortes usadas no anúncio são as mesmas. A imagem aqui da linguagem não verbal é a mesma, tá? O slogan, nós temos aqui, ó, essa frase curta aqui, que nós falamos que é uma frase de efeito, essa frase curta, de fácil memorização, é a mesma em todos os slogans da mesma campanha, porque é uma campanha só. Mudam-se algumas informações, mas o slogan é o mesmo, o título vai ser o mesmo, a imagem vai ser a mesma, tá? E aqui embaixo também o órgão que está, né, que é o responsável por distribuir esse anúncio, que é o responsável pela divulgação desse anúncio, também vai ser o mesmo. No corpo do texto aqui, nós teremos algumas informações mudando de anúncio para anúncio, tá? Ontem nós tínhamos algumas informações aqui
falando sobre os sintomas, né, as formas de contágio, como alguns dos cuidados, né, das atitudes que nós devemos tomar. E hoje nós temos aqui quais os cuidados que devemos ter, tá? Hoje são outras informações nesse anúncio. Então vamos lê-las? Então, o número 1 está assim: evite criar pânico. O vírus já era esperado e, para evitar o seu crescimento, basta só seguir todas as ações de prevenção. 2. Sem fake news. Só compartilhe informações de fonte confiável, como as dos órgãos da saúde. 3. Sem beijo, abraço e aperto de mão. É hora de mudar um pouco o nosso hábito caloroso de cumprimentar as pessoas. É só por um tempo e para o bem de todos. 4. Cuide dos idosos. Visitas às pessoas acima de 60 anos podem esperar. Os idosos são um dos grupos de risco e devemos preservar a saúde deles. 5. Evite aglomerações. É importante evitar lugares fechados e com muitas pessoas. Procure ficar e trabalhar de casa. E aqui nós temos uma última frase, que é uma frase que busca ainda convencer o leitor nessa mudança de ideia, nessa mudança de comportamento, tá? Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Embaixo nós temos o órgão responsável por distribuir, né, por divulgar esse anúncio de campanha, né, educativa. Então, notem que no anúncio nós temos a presença da linguagem verbal, tá? Da linguagem verbal, que são as palavras, tá? Que compõem o corpo do texto, o slogan e o título, tá? E nós temos a presença da linguagem não verbal, que é a presença das imagens, tá? Uma complementa a outra, tá, pessoal? Se nós tivéssemos só essa imagem aqui, só a imagem, sem nenhum texto, ontem, hoje, nós tivéssemos visto o anúncio somente com a imagem, nós poderíamos pensar que seria sobre vários assuntos. Nós saberíamos ali que era importante, né? Estava se trabalhando a lavagem das mãos, mas não saberíamos determinar em qual sentido, tá? Por que seria importante lavar as mãos, né? A mensagem não ficaria clara para nós somente com a linguagem não verbal. Ela se torna clara quando há a presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Nós conseguimos entender, nós leitores conseguimos entender a mensagem do anúncio, tá? Ele consegue nos convencer, né? Que é a função principal do anúncio, persuadir o leitor, convencer o leitor. Então, uma vez que nós temos a presença da linguagem verbal e não verbal, uma, né, complementa a outra na compreensão para que a mensagem esteja realmente que ela realmente chegue ao leitor e o leitor compreenda essa mensagem da forma que o anúncio queria, tá? Então, nós temos aí, bem importante lembrar, pessoal, bem importante mesmo, a linguagem no anúncio, tá? As palavras, a forma como é colocada a mensagem nos anúncios, elas têm que ser uma mensagem bem clara, bem objetiva, de fácil entendimento, tá? Então, vamos lá para as nossas atividades do dia. Eu vou agora explicar as atividades. Nós faremos as atividades na plataforma do Google Forms hoje, como nós já temos feito algumas, né? E vocês dão um show lá, tá? Então, eu vou voltar com a explicação da atividade, tá bom? Até agorinha.